Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. E no vídeo de hoje, como sempre acontece na primeira semana de cada mês, eu trouxe para vocês as inspirações para o mês de maio. Para começar, eu vou falar de um livro que, na verdade, eu já falei dele num dos meus vídeos sobre livros favoritos, que vocês podem ver aqui, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Por que eu decidi repetir um livro que eu já falei antes? Porque esse mês de abril eu tive simplesmente uma overdose de Brené Brown e foi muito inspirador, então eu achei que valeria a pena falar desse livro de novo, mas também contar para vocês um pouco da minha experiência vendo a Brené Brown ao vivo. Sim, eu fui numa palestra dela e também assistindo ao especial que ela fez para Netflix, que eu também achei muito legal. Eu gostei muito desse livro, eu li mais ou menos uns 6 anos atrás, quando eu comecei esse meu processo de autoconhecimento. Embora eu seja uma pessoa que tenha facilidade para falar da minha vida, né, para contar as coisas que estão acontecendo comigo e tal, eu descobri que eu não tenho tanta facilidade assim para ser vulnerável. E aí eu vou explicar um pouco sobre isso. A Brené Brown ficou muito conhecida por causa de uma palestra que ela deu para o TED chamada O Poder da Vulnerabilidade, que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para quem não assistiu ainda poder assistir. Nessa palestra ela explica o quanto é importante a gente ser vulnerável, porque é através da vulnerabilidade que as pessoas se conectam de verdade. Então, quando eu assisti essa palestra, tudo fez muito sentido para mim. Eu quis ler o livro da Brené e comecei a tentar aplicar mais coisas à minha vida. Mas é engraçado o quanto a gente, mesmo achando que está fazendo a coisa certa, muitas vezes não entende que o conceito é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, por exemplo, essa palestra que eu fui da Brené aqui em Nova York aconteceu num clube que eu faço parte, chamado The Wing. Ele é como se fosse um coworking misturado com um clube privado para mulheres empreendedoras em vários lugares aqui nos Estados Unidos, mas ele começou em Nova York. Então, é um lugar que você vai não só para conhecer outras pessoas que estão trabalhando ali, que estão tentando abrir os seus negócios, mas também freelancers, e aí você tem a oportunidade, além de tudo, de acompanhar essas palestras. E aí eles convidaram a Brené para vir falar sobre o programa na Netflix. A palestra foi assim, tapa na cara atrás de tapa na cara. Muito aprendizado. Por quê? Quando a gente começou a palestra, a ideia era falar sobre o show. E aí ela simplesmente não quis falar. E todo mundo ficou meio sem entender. No começo, eu confesso que eu falei, nossa, mas como assim, né? Ela não vai querer falar sobre o show. A gente veio aqui pra ouvir sobre isso, né? E aí ela começou a falar sobre coragem, sobre vulnerabilidade, sobre como a gente acha que às vezes está sendo vulnerável, mas não tá. Muita coisa do que ela conversa nesse programa, que eu super recomendo que vocês assistam também. E no meio de tudo isso, ela falou duas coisas que mexeram muito comigo. A primeira foi que vulnerabilidade não necessariamente é você sair contando os seus problemas para todo mundo, ser aberto e conversar, que é uma coisa que eu faço muito. Eu tenho muita facilidade para falar da minha vida e não é à toa que eu tenho um canal aqui que eu conto várias coisas muito íntimas sobre o que já aconteceu comigo e esses aprendizados. Mas ela disse que vulnerabilidade é muito mais você se expor sem se importar tanto com o resultado daquela exposição. Quando a gente se preocupa demais com o resultado daquilo que a gente está falando, isso não é estar sendo vulnerável. Um outro ponto que ela reforça bastante é sobre a vergonha do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar da gente. É engraçado porque é uma coisa que a gente não para pensar tanto, parece uma coisa normal. Você fala, eu tenho vergonha de usar tal roupa, ou eu tenho vergonha de falar em público. E muitas vezes a gente não para pensar qual é o motivo dessa vergonha, porque no fundo a gente tem medo de ser julgado. E aí quando a gente começa a antecipar o julgamento alheio, né, o que as pessoas vão falar, a gente sente vergonha de fazer alguma coisa. E eu, pessoalmente, acho que os julgamentos eles têm muito a ver com aquilo que a gente sente e também julga nos outros. Então é uma espécie de projeção, sabe? Tudo aquilo que a gente acaba falando dos outros, a gente acha que os outros vão falar da gente. E é óbvio que quase todo mundo tem algum tipo de julgamento em relação a alguma coisa, mesmo que não intencionalmente, algo que seja
por maldade, sabe? Mas a gente acaba julgando. Bom, e aí pra finalizar a palestra, no final teve algumas perguntas e respostas. E aí uma menina levantou e falou: ela tava até com a voz meio trêmula, assim, de quem tá muito nervosa. E ela falou: eu queria te perguntar uma coisa, porque eu sou alcoólatra, eu fui abusada sexualmente quando eu era adolescente, e eu tô escrevendo um livro sobre isso. E eu tô absolutamente petrificada de pensar que esse livro vai vender muitas cópias. E aí muitas pessoas vão saber a minha história. Ela falou: então eu quase tô me auto-sabotando, pensando que eu quero que o livro não dê certo, assim eu vou ter esse escudo para me proteger. E aí ela perguntou, né, pra Brené, assim, o que você acha sobre isso? E aí ela falou: isso que você acabou de descrever é coragem. É você estar com muito medo do resultado, do que vai acontecer e ainda assim fazer. Ela falou: o fato de que você tá tremendo, que você tá com vontade de chorar, de tanta vergonha de falar em público e ainda assim você levantou e falou, isso é coragem, nada mais do que coragem. E aí ela terminou o conselho que ela deu pra essa menina falando. Ela falou: eu vim aqui hoje pra falar sobre o show. Ela falou: mas eu também tô tão apavorada com o resultado disso que eu não consegui falar. A gente teve que mudar o foco desse encontro de hoje, porque ela falou: eu não tinha condições de falar sobre isso. Se der muito certo, eu não sei como eu vou reagir. Só que se der errado, eu vou ficar muito triste, porque eu investi muito nisso. Se ela, que é especialista em vulnerabilidade, em coragem, tá se sentindo assim, né? Por que a gente não vai se sentir todos os dias? Mas ao mesmo tempo também te dá aquele empurrão pra você falar: não, eu também posso. Eu sei que eu tô com medo, que eu posso estar com vergonha, que isso pode ser um sinal de fraqueza, mas ainda assim eu quero fazer. Então essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês, que eu aprendi nessa palestra com ela. O livro fala muito disso, então pra quem não leu, é uma ótima oportunidade. E o programa na Netflix também. A série que eu vou recomendar esse mês é Big Little Lies, da HBO. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar muito bem da série faz algum tempo, mas eu tava meio sem certeza. Eu falei, tinha uma cara de Desperate Housewives, que foi uma série que no passado eu até gostei bastante, mas eu não sabia o quanto eu tava afim de investir numa nova série sobre mulheres donas de casa em subúrbio americano. E aí meu marido foi viajar, tava um final de semana aqui super chuvoso, que eu não tava fazendo nada. Eu falei, bom, vou dar uma chance pra série. E, gente, do primeiro episódio eu não consegui parar, eu terminei a série inteira em um dia. São 7 episódios de mais ou menos 50 minutos cada um e eu não parei nem pra comer. Eu fui assim, do começo ao fim, sem parar, que é uma coisa que eu raramente faço. Bom, pra começar, a série tem Reese Witherspoon e Nicole Kidman, que são duas atrizes mega consagradas em Hollywood. Então ela tem um pouco desse suspense, a série começa com um assassinato e aí ela se desenrola durante todos os episódios de uma forma que faz você pensar que quem que foi a pessoa que morreu, quem que foi a pessoa que matou, você não sabe até o último capítulo. Não tem aquele padrão Netflix que as coisas só acontecem pra te deixar ali viciado. A narrativa da série é muito boa, o roteiro é muito bem escrito e isso faz com que o suspense te prenda, mas a história seja muito boa de acompanhar. E, gente, eu também adoro séries que não tem assim o mocinho e o bandido, a pessoa que é do bem e do mal, ou que é tudo muito cartesiano, assim. Eu gosto de séries mais complexas, em que as personagens vão evoluindo de acordo com a série. E aí você não sabe muito bem se aquela pessoa ela é totalmente boa ou não. Porque no fim das contas, o ser humano em geral é assim. A gente não é bonzinho o tempo todo e a gente não é malvado o tempo todo, salvas raras exceções de pessoas aí psicopatas, sei lá. Atualmente a gente tem uma tendência a navegar muito entre preto e branco, bom ou mal. As pessoas estão cada vez mais radicais nas opiniões. Então assim, eu adoro você, mas aí você falou uma coisa que eu não gostei, então invalida
tudo aquilo que você já acrescentou pra mim. E a série mostra muito isso, que existe uma complexidade muito maior em relação à atitude das pessoas e que muitas vezes aquela pessoa que, tudo bem, fez algumas coisas ali que não são tão legais, ela não é de todo mal. E a gente precisa aprender a ter um pouco mais de maturidade e empatia e não julgar os outros, principalmente julgar por uma ou outra atitude que essa pessoa teve. Então, só por esse aprendizado, eu já acho que vale a pena, mas como entretenimento, a série também é muito boa. E além disso, dia 9 de junho, eles estreiam a segunda temporada, então eu já tô assim, não vejo a hora que começa pra eu poder saber o que acontece com essas mulheres na segunda temporada. O filme desse mês nem é tão novo assim, A Forma da Água, do Guillermo del Toro. Todo ano eu faço uma maratona do Oscar e assisto todos os filmes que pelo menos foram indicados a melhor filme. E A Forma da Água não só foi indicado, mas venceu o Oscar o ano passado. Então quando eu fui assistir, eu confesso que eu fui meio com o pé atrás, assim, falei, não sei, o filme parece meio esquisito. E eu me surpreendi muito porque eu amei o filme, de verdade, assim. E eu achei o filme esteticamente muito bonito, a trilha sonora dele é maravilhosa. Sabe aquele filme que você sai do cinema, assim, feliz por ter assistido? Foi um desses. Só que ao longo do tempo, quando eu falava do filme para as pessoas, sempre vinham... não assisti. Não sei, meio esquisito, o filme meio nada a ver. E aí, pra quem não assistiu entender, o filme conta uma história de amor entre uma mulher muda e uma criatura bizarra, fantasiosa, aquática. Pois é, o filme ele foi tão bem feito e a história de amor ela foi tão bem amarrada que em muitos momentos você esquece que uma das personagens principais é essa criatura que não fala. Então você tem ali as duas personagens principais do filme que não falam. E ainda assim, eles conseguem transmitir tanta verdade, tanto amor, tanta coisa só com olhares e sentimentos ali que eu achei fascinante. Por que eu decidi falar sobre esse filme hoje, sendo que eu assisti há tanto tempo? Porque tem um festival aqui em Nova York chamado Tribeca Film Festival, que sempre acontece no final de abril, começo de maio. E aí esse ano, por eu ter mudado para Tribeca e muitas das coisas do festival acontecerem do lado da minha casa, eu decidi que eu queria participar de algumas coisas. E um dos eventos que eu fui foi uma conversa com o Guillermo del Toro, que é o diretor da Forma da Água. E essa conversa foi tão inspiradora que eu queria também dividir um pouco com vocês. Acho que vocês já viram que eu tô a rainha das palestras esse mês, né? Mas é que eu acho um privilégio tão grande morar numa cidade que te oferece tanta coisa, que eu acho que nada mais justo do que eu dividir isso com vocês. Então tiveram 3 coisas que o Guillermo del Toro falou sobre esse filme que eu achei muito inspiradoras. A primeira foi que ele gastou todo o salário dele, né, todo o cachê que ele ganhou por esse filme na própria produção do filme. Então ele falou que toda vez que ele queria acrescentar alguma coisa ao filme que estava completamente fora do orçamento, ele falava, tá bom, eu vou pagar. E ele pagava do próprio bolso. E no fim das contas ele falou, eu fiz isso porque eu tô num momento da minha vida que a qualidade do trabalho e o quão orgulhoso eu vou ficar sobre aquele trabalho são mais importantes do que o dinheiro. Ele já ganhou dinheiro suficiente e aí para ele não faz sentido nenhum trabalhar só para ganhar mais dinheiro. Então ele falou, eu queria ter certeza que eu estava fazendo o meu melhor, que eu dei 100% do que eu poderia dar para o filme ficar o melhor que ele poderia ser. E aí, gente, o filme ganhou o Oscar, né? Então vamos combinar que no fim das contas acabou valendo a pena para ele, porque esse dinheiro vai acabar retornando para ele de outras formas. A lição que eu tirei disso foi que muitas vezes a gente faz um trabalho sempre pensando no dinheiro, na recompensa, sem pensar necessariamente na qualidade daquele trabalho. E no fim do dia, o trabalho de qualidade, ele vai ser sempre recompensado de alguma forma. Então sempre vai valer a pena a gente dar o nosso melhor. A segunda coisa foi que ele falou que ele
nunca vai ser capaz de criar um filme tradicional hollywoodiano. Esses filmes que já seguem uma fórmula, que a gente sabe que as pessoas vão gostar, né? Que tem uma narrativa de final feliz ou que todos os personagens são bem comuns. Ele falou, isso não é a minha cara. Primeiro que eu crio filmes que eu quero assistir e ninguém tá criando, talvez pelo medo de que eles não dê certo. Ele falou, então eu sou essa pessoa. Eu nunca vou conseguir seguir uma fórmula só para ter sucesso em alguma coisa. Eu tenho que estar orgulhoso do que eu tô fazendo. Mas o que eu achei interessante aqui também foi que muitas vezes a gente tem medo de fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Você fala, ai, mas eu tive essa ideia, mas ninguém nunca fez, então é um sinal de que não vai dar certo. E aí, quando você pensa que esse cara fez um filme sobre uma criatura bizarra, né, uma mulher muda e tudo isso, e ainda assim ele ganhou o Oscar, fazendo algo que ninguém nunca fez, quantas vezes a gente não arrisca a fazer algo que ninguém fez, ou ninguém que a gente conhece fez, ou fica buscando mil inspirações, em vez de simplesmente fazer. E pode dar certo e pode não dar. Mas na pior das hipóteses, se der errado, a gente ainda vai aprender alguma coisa com isso. E a terceira coisa que ele falou, que eu acho que é uma coisa muito falada atualmente, mas do jeito que ele colocou, eu achei super interessante, a pessoa que estava entrevistando ele nessa conversa era o Alec Baldwin. E ele virou para ele e falou, me conta um pouco dessa sua fixação com monstros, porque outros filmes do Guillermo del Toro também seguem essa linha. E ele falou, o mundo que a gente vive hoje é muito preocupado com a perfeição, principalmente esteticamente. E ele falou, isso é muito prejudicial, porque o bonito, ele é muito relativo, e muitas das coisas que a gente considera bonito ou não, elas são resultados de um padrão que foi criado, que foi inventado e que ao longo do tempo virou uma verdade nas nossas vidas. Então ele falou, então quando eu coloco o monstro, eu faço isso por dois motivos. Um, porque o monstro ele tem uma licença poética para ser imperfeito, né? Ele é imperfeito aos nossos olhos por natureza. E a segunda coisa é que a gente precisa estar confortável com o imperfeito. A gente precisa aceitar que as coisas têm defeitos, que nem tudo vai ser sempre certinho, do jeito que a gente imagina. Principalmente quando a gente está falando de amor. Então ele fez um paralelo com a história da Bela e a Fera, que ele falou, você tem ali uma história de uma pessoa humana também, que se apaixona por uma fera e que se apaixona pelo que ela é, mas no momento em que aquele amor se concretiza, o príncipe encantado aparece completamente dentro dos padrões esperados pela sociedade. E na forma da água, não é isso que acontece. Ele mostra que, no fundo, todo mundo tem ali uma certa esquisitice e que tá tudo bem a gente aceitar o outro, sem querer que ele se transforme em algo melhor do que aquilo que a gente esperava. Foi 1h30 de palestra riquíssima em conteúdo e conhecimento, mas eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho dessas inspirações para vocês. If you're not in the arena, also getting your ass kicked. I'm not interested in your feedback. Hoje eu trouxe a frase em inglês porque eu achei que ela não fica muito bem traduzida em português, mas eu vou traduzir ela para vocês. Essa frase basicamente quer dizer que se você não tá num palco, né, se você não tá numa arena, num lugar de exposição, recebendo críticas, né, tendo a sua bunda chutada, eu não tô interessado no que você tem a dizer, no seu feedback. Essa frase é da Brené Brown. E eu acho ela tão maravilhosa para os dias de hoje, porque a sensação que eu tenho é que nas redes sociais todo mundo tem uma opinião sobre as coisas e as pessoas acham que a sua opinião tá certa e que por isso elas têm o direito de ir lá e criticar aquilo que alguém que tá se expondo tá falando. Então, por exemplo, não é fácil para mim, Feneute, vir aqui, gravar esses vídeos, falar sobre coisas. E aí, quando você que tá aí no conforto da sua casa, que não se expõe, que não é vulnerável e se esconde atrás de um perfil fake ou até mesmo do seu perfil por trás de uma tela para poder xingar os outros, para poder fazer crítica, falar coisas horríveis que muita gente fala para as pessoas, entre aspas, públicas, você está sendo injusto, porque você não sabe o quão difícil é se expor para milhares de pessoas. Então, o mínimo que a gente precisa ter
por quem se expõe é respeito. Mas aí você pode falar assim, Ah, mas fulano é sem noção demais. Ah, não sei quem só fala merda. mas aí eu tenho uma coisa incrível pra te contar. A gente não é obrigado a seguir essas pessoas. Então, se a gente tá seguindo alguém que só desencadeia sentimentos negativos, que só faz a gente querer ir lá e criticar, talvez isso seja um indício que a gente não deveria estar seguindo essa pessoa. A gente não precisa estar perdendo o nosso tempo com gente que não inspira. Então é por isso que eu acho essa frase da Brené Brown tão poderosa. Porque se você também tá aí se expondo, sendo vulnerável a críticas, eu posso receber a sua crítica construtiva. Mas se você não tá fazendo nada e o seu único objetivo de vida é criticar quem tá fazendo, eu não vou me preocupar com a sua opinião. É basicamente isso que ela quer dizer. E eu acho que é algo que não só quem é influenciador, mas também qualquer outra pessoa que tem muito medo de se expor, tem que pensar. Aqueles que criticam muito, geralmente são aqueles que não têm coragem de fazer. Bom, gente, essas são as inspirações do mês de maio. Eu acho que o vídeo ficou meio longo, né? Mas eu tinha muita coisa pra contar pra vocês, então eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita pra fazer isso agora, assim a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!